Olá, telespectadores, o Metalúrgicos em Ação já está no ar. Eu sou o Felipe de Stefani. E eu sou Sara Leal. Seja bem-vindo ao nosso programa. Contrária às expectativas do governo, a inflação continua subindo e aperta ainda mais o bolso do trabalhador. Dados divulgados pelo IBGE mostram que a taxa acumulada é a mais alta desde 2003. Veja na reportagem. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou no mês de julho que a inflação oficial brasileira acelerou e atingiu 8,89% no acumulado dos últimos 12 meses. O Instituto informou que a taxa acumulada é a mais alta desde dezembro de 2003, quando o índice ficou em 9,3%. Os maiores fatores para o aumento foram o preço dos alimentos, jogos de azar e passagens aéreas. Na comparação entre junho e maio, a alta foi de 0,79% no segundo mês. É a maior taxa para o mês de junho desde 1996. A alta acumulada no primeiro semestre foi de 6,17%, a maior para o período desde 2003, quando o mercado lidava com as incertezas do primeiro governo Lula. A supervisora técnica do Diese Goiás, Leila Brito, explica quem são os maiores prejudicados pela inflação tão elevada. É a lógica do capital, né? Quem tem um montante maior, que são os capitalistas, que são os donos do capital, os donos de empresa, eles têm um volume maior de dinheiro que pode ter um mecanismo de defesa através das aplicações financeiras do montante muito maior, né? Do capital. O trabalhador, como a sua remuneração sobra muito pouco além daquela necessária para a sua sobrevivência, então o mecanismo de defesa do trabalhador é muito menor. Por quê? Primeiro porque ele recebe num dia do mês e o processo inflacionário corrói o seu poder de compra todos os dias a partir do dia 1º do mês, né? Então a inflação do final do mês ou do final do ano ela é maior do que no início do período, quer seja do ano, quer seja do mês. Enquanto o trabalhador não recebe, ele não está tendo correções do seu salário, ele só vai ter correções na database. Portanto, ele não tem tantos mecanismos de se defender da inflação como tem o dono do capital. E não para por aí. Segundo pesquisa do Banco Central, as instituições financeiras estão pessimistas. A estimativa para a inflação teve a sua 14ª semana seguida de alta. Passou de 9,12% para 9,15%. E nem é preciso perguntar quem é que mais sofre com a inflação lá nas alturas nessa área. Os empresários que não são, Felipe. É o trabalhador brasileiro que acaba contando moedinhas para poder sobreviver em meio ao cenário econômico descontrolado do governo. A repórter Carol Almeida pesquisou os principais produtos e serviços que ficaram mais caros em 2015. E o resultado você confere agora. Energia elétrica, gasolina, gás de cozinha e até cesta básica. Você sabe o que esses itens têm em comum? É que eles vão ser alguns dos responsáveis por deixar o seu orçamento ainda mais apertado em 2015. Mas não para por aí. Em Goiás, a preocupação fica maior devido ao aumento na tarifa de água, que já está em vigor desde o dia 1º de julho. A estimativa inicial de acréscimo era de 32,13%, mas vai subir um pouco menos. Nas faturas geradas a partir do mês de julho, o valor já vai ser 16,07 mais salgado. Mas não são só os números da conta de água que assustam. Segundo estimativas do Banco Central, a gasolina vai ficar 9,1% mais cara e a energia elétrica vai subir 41%. O gás de cozinha também vai aumentar, ficando 3% mais caro. E o resultado disso, o trabalhador já vai sentindo no bolso. A energia e a água foi muito ruim, né? Esse aumento dela. A água e energia. Energia, água, carne, até mesmo verdura. Subiu e muito. Em meio aos impactos já sentidos pelo trabalhador, o valor dos alimentos se destaca. Segundo uma pesquisa do DIEESE, realizada em 18 capitais brasileiras, o valor da cesta básica aumentou em 17 cidades no mês de maio. Goiânia registrou um acréscimo de 5,9% no preço da cesta e o valor subiu para R$ 347,03. Nos últimos 12 meses, esse aumento foi de 16,94%. Diante do cenário atual,
Uma das grandes preocupações das famílias são as mudanças no padrão de vida. As pessoas vão ter que refazer as contas domésticas. Até então existia a vontade de você ter crescido financeiramente, agora vai ter um problema. Você vai ter que olhar para dentro de casa e verificar o que você pode trocar. Então, por exemplo, antigamente você poderia chegar no supermercado e fazer compra de produtos de marca, por exemplo, em quantidades maiores. Agora você tem que começar a ter, na verdade, uma despensa um pouco menor para aproveitar promoções, por exemplo. Em casa, a solução deve começar com a conscientização coletiva. E chegar em casa e também colocar a realidade para a família. Olha, não é o momento, a gente está um pouco mais apertado, e verificar a forma realmente de como que a família pode viver nesse momento. Nos últimos anos, com as facilidades para acesso a crédito imobiliário e incentivo à compra de automóveis, muita gente resolveu colocar a mão no bolso e realizar o sonho da casa própria ou até mesmo comprar aquele carrinho novo. Para isso, muitas pessoas recorreram ao financiamento, mas agora as contas não estão mais fechando. O que fazer? Minha sugestão primeira é que você, de verdade, põe na ponta do lápis o gasto que você está tendo com esse financiamento. Porque quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente usa muita emoção. Então vou comprar um apartamento, vou gastar só isso. Mas aí você começa a reformar, vai mais dinheiro. E os impostos também, o carro da mesma forma. E enquanto o aperto não diminui, só há uma coisa a fazer: ter paciência. E como se não bastasse a alta dos produtos causada pela inflação, o trabalhador ainda sofre com impostos pesados. Pelo 5º ano seguido, o Brasil foi o pior entre 30 países com as maiores cargas tributárias do mundo. Isso significa que nós temos os impostos mais caros, só que os serviços públicos não têm qualidade. Entenda melhor na reportagem. Um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário selecionou os 30 países que têm os impostos mais altos do mundo, entre eles o Brasil. Depois, os pesquisadores calcularam o retorno destes impostos nos serviços públicos que o governo oferece à população. O Brasil ficou em último lugar no ranking. O país continua oferecendo péssimo retorno aos contribuintes, no que se refere à qualidade do ensino, atendimento de saúde pública, segurança, saneamento básico, investimento em mobilidade urbana e os demais serviços que são obrigação do governo. Nós viemos até a casa do Silvanei, que é metalúrgico, para poder conferir se esse estudo realmente bate na prática. Nós temos aqui duas listas. A primeira é a lista de compras mensal do Silvanei, que ele passou para a gente, tudo que ele compra todos os meses no supermercado para a família dele. E a segunda lista, a nossa equipe teve acesso a ela, atualizada, é uma lista que fala quanto que o Silvanei paga de imposto sobre cada produto do supermercado que ele compra. E nosso trabalho aqui é fazer as contas para saber o total disso. Vamos lá, Silvanei? Mãos à obra, então. A lista de compras do Silvanei tem itens básicos, como alimentos e produtos de limpeza. Os 25 quilos de fraldinha, que ele compra todos os meses, por exemplo, custam em torno de R$ 330. Deste valor, R$ 80 são de impostos. E nem a ração do cachorrinho da família escapa. Quase 42% do valor de um saco de ração vão para os cofres do governo. No total, o Silvanei gasta R$ 889,13 de supermercado. Só de imposto, ele paga R$ 207,60. Com esse valor, dava para comprar 10 quilos de carne de primeira, bem melhor do que a fraldinha que a família está acostumada. E aí, Silvanei, agora que a gente já fez as contas, você paga mais de R$ 200 só de imposto nessa lista de supermercado. Você acha o valor alto ou baixo? Olha, esse valor é muito alto. Não tem retorno, a saúde é muito fraca e assim vai em diante. Ele ainda destaca o valor total da compra de supermercado apenas para um mês. A vida do trabalhador é muito difícil. Essa lista aqui é o item que a gente gasta em casa. Não estão nem todos os itens aqui. Já deu 889, quer dizer, ultrapassou o salário mínimo. Como que o ser humano vai viver com isso? Bom, você que está aí nos assistindo, com certeza sonha com um futuro melhor e seguro financeiramente. Felipe, fazemos parte de uma geração que sonha e busca estar no emprego dos sonhos, fazer viagens todos os anos e se manter economicamente. Só que para isso é necessário agir e não esperar que a realização destes sonhos caia do céu. Exatamente. Mas afinal, o que os jovens estão fazendo para conseguir a vida perfeita? Veja na reportagem de João Paulo Dantas. O que você espera para o seu futuro? Cara, é uma pergunta um pouco difícil de responder, mas eu vou tentar. Quero uma loja de cristais na Chapada dos Veadeiros. Eu espero seguir uma carreira profissional
ter um futuro garantido. Eu busco uma estabilidade financeira. Eu espero terminar a graduação e já entrar na carreira acadêmica, saca? Já puxar um mestrado, um doutorado. Ao fazer essa pergunta, não é difícil já imaginar a resposta. Quem é que não quer um futuro sossegado, com dinheiro, viagens ou até luxo? Mas e você? O que tem feito para alcançar esse futuro? De acordo com o IBGE, o número de empregados no setor privado com carteira de trabalho em Goiás é de 1.230.000. Os jovens estão cada vez mais preocupados em ter uma vida economicamente segura e começam desde cedo a buscar um futuro melhor. A minha renda vem toda na minha bolsa, né, de mestrado, então é basicamente isso. Eu só estudo e vivo da bolsa, né? Então, a sua esperança num futuro melhor para você é seu estudo? É, exatamente, manter a pós-graduação e conseguir uma vaga em universidade, assim, para um professor. Então. O economista Sandro Monsueto comenta que essa geração tem um perfil bem diferente do que se é acostumado a ver e explica qual o impacto que ela pode causar na economia do país. Um impacto mais de inovação. A sociedade talvez pode aproveitar esse espírito mais de risco, de maior risco dessa juventude, para tentar inovar um pouquinho mais. Sandro também diz que a crise econômica no Brasil pode influenciar no sonho do jovem de construir um futuro de sucesso. A crise ela pode prejudicar justamente na tarefa de que a busca por essa estabilidade que eles estão buscando talvez demore um pouquinho mais. Esse jovem ele vai ter que ter uma certa paciência maior, justamente de que não é na primeira entrevista que ele vai encontrar essa satisfação profissional, talvez não seja na primeira empresa que ele encontra essa satisfação profissional e pode que demore um pouco mais, além do que ele está pensando, de encontrar o rumo profissional dele. Valéria de Fátima é esposa de metalúrgico e mãe de 2 filhos. Esperançosa, ela afirma que quer um futuro promissor para o seu filho mais velho, que já pensa em cursar a universidade. Ele está terminando a 7ª série, eu pretendo pagar um curso para ele, né, que ele quer ser engenheiro, arquiteto, aí estou pensando em colocar ele num curso que já ajuda ele na faculdade a sair bem melhor. Espero que o futuro dele seja muito bom, né, e a gente contribui para isso, porque hoje em dia tem que investir muito nas crianças, né, e a gente que é mãe tem que incentivar ao máximo. Na vida de Elliot, o papel dos pais é mais uma prova de que o apoio é de extrema importância para o incentivo no estudo. A mãe é professora de história, né? Então eu sempre tive muito contato assim com teoria da história e com um pouco de filosofia, então é bem importante assim. Esse sociólogo cita a pesquisa feita pela PNAD, que mostra que a faixa de jovens trabalhando era de 25% em 2003 e de 20% nos dias de hoje. Antes, principalmente nessa faixa de idade entre 14 a 18 anos, havia muito mais jovens no mercado de trabalho do que hoje. Então houve uma mudança positiva no sentido de que esses jovens puderam continuar a sua formação escolar, né? Continuar na escola e vir a trabalhar com acima de 16, 18 anos, onde ele pode ter uma formação e conseguir um posto de trabalho mais bem qualificado. Valéria compara a realidade dos jovens de hoje com a realidade da sua época. Olha, a gente, no meu caso mesmo, quando eu era menor, a gente nasceu na roça, né? E as coisas eram mais difíceis, a oportunidade de estudar era mais difícil. E para eles não, hoje é bem melhor, é bem mais fácil, os cursos não são tão caros para a gente pagar e incentivar eles, né? Aí eu tento incentivar ele o máximo no curso, estudar, porque hoje em dia o que está mesmo o futuro das crianças é o estudo, porque sem o estudo hoje em dia você não é nada. Apesar dos sonhos, desejos financeiros e conquistas a serem alcançadas, nem todos querem dinheiro, viagens ou até luxo. Tem esperança, porque o ser humano sem esperança pode cavar um buraco e se enterrar dentro. Então, portanto, eu acredito que juntos nós podemos mudar o futuro e construir um amanhã diferente. Mais de 50 famílias estão correndo o risco de a qualquer momento serem despejadas da quadra 88 no setor universitário em Goiânia. A repórter Bianca Salles foi conferir de perto a situação dessas pessoas.
Boa parte dos moradores desta área ganharam suas casas ainda na década de 40. Quase 80 anos depois, recebem a notícia que deverão desocupar os imóveis. E o pior, essas famílias não terão direito à indenização. Nós vamos conversar agora com a dona Maria Auxiliadora, que mora aqui há 65 anos, na quadra 88. Dona Maria, como a senhora ficou sabendo que poderá perder a sua casa? Mas se perder, como é que eu faço? Eu não tenho marido, não tenho pai, não tenho mãe, não tem ninguém por mim. Onde é que eles vão me jogar? Uma pessoa doente que você viu em cima da cama. Como eu posso sair igual gente? Que os outros que têm conforto, tem tudo que é doente. Assim que eu fiquei sabendo, peguei chorando, com meia. Toda essa situação que vocês estão vendo. Mas Deus é pai, Nossa Senhora é mãe. Eles vão dar o recurso para nós não podemos sair daqui, não. Para que eles vão tirar nós? Eles têm tanto lugar aí que possa arrumar prédio, essas coisas, não. E a senhora veio para a quadra 88 quando a senhora tinha quantos anos? Tá com 24 anos. E agora a senhora tem quantos anos? 88 anos. Dona Margarida também mora na quadra 88 há mais de 60 anos. Ela está preocupada com o futuro. Foi a partir do dia 9 que teve a reunião lá em Brasília, que o nosso representante aqui da área esteve lá, constataram que eles nem receber a nossa advogada, eles não quiseram receber. Porque, como eu, tem muita gente que não tem para onde ir. Saindo daqui, vamos para debaixo da ponte. Sim, modo de falar, sabe? Porque tudo que eu tinha, eu entreguei aqui. E eu não tenho. Não tenho como pagar aluguel, porque eu vivo de salário. E quem ganha salário mínimo, a maioria dos aluguéis aqui estão cobrando salário. E aí, como que a gente vai se alimentar, vai calçar, vai vestir, comprar remédio, porque uma hora por outra a doença bate na porta? Como que a gente vai fazer? Não tem o que fazer. Então, aqui a gente está todo mundo assim, sem saber o que fazer. Alguns imóveis da quadra 88 também servem como fonte de renda para muitas famílias. É o caso da dona Giselda, que é proprietária de um restaurante no endereço. Dona Giselda, tem quantos anos que a senhora mora aqui no quadra 88? Eu mesmo tenho, deixa eu ver, 19 a 65, dá uns 46, né? 46 anos. E a senhora tem um comércio tem quanto tempo? Esse comércio aqui tem 12 anos. E vocês estão com medo de perder o imóvel? Certeza, e bota medo nisso. Por quê? Porque se perder isso aqui, para onde a gente vai de se deslocar? Aluguel aqui, minha filha, não tem quem dê conta de pagar. Eu mantenho isso aqui com ela porque a gente não paga aluguel. A nossa equipe entrou em contato com a assessoria de imprensa da UFG, mas até o momento a universidade não se posicionou oficialmente sobre o assunto. A porta de entrada para tratamento de dependentes químicos e pessoas com transtorno mental em Goiânia pode estar prestes a ser fechada. Estamos falando do pronto-socorro psiquiátrico Vassili Schuch, que desde o mês de junho vem correndo risco de ser fechado devido às más condições de funcionamento do local. O futuro desse hospital tão importante para a população da capital e do interior está nas mãos das secretarias municipal e estadual de saúde. Confira mais detalhes na reportagem de Carol Almeida. Problemas na instalação elétrica, paredes com rachaduras e mofo, ausência de equipamentos adequados para o tratamento de pacientes, banheiros insuficientes e até falta de remédios. Essas características que apontam um local caótico são a descrição do estado em que se encontra o pronto-socorro psiquiátrico Vassili Schuch, em Goiânia. Nos últimos meses, as condições do hospital têm sido denunciadas pelo Sindisaúde GO e por vereadores goianos. A situação do hospital é precária, a ponto de não ser possível manter o funcionamento sem que haja reforma no prédio. Problemas de estrutura, problemas de falta de medicamento, problemas de falta de material para o trabalho mesmo, dos psicólogos, né, de ter condição de fazer todo o trabalho. Um ambiente onde não tinha trancas nos banheiros, os banheiros eram comuns para paciente e para trabalhador. Entretanto,
Como o prédio é alugado, a reforma do local não pode ser realizada pela Prefeitura de Goiânia. A solução, até o momento, tem sido apresentada pela Secretaria Estadual de Saúde, que no mês de junho se propôs a alugar e readequar um novo imóvel para dar condições de funcionamento ao hospital. Enquanto a situação não se resolve, a população fica apreensiva com o possível fechamento do Vassili Schuch. Como somos vizinhos aqui do hospital, percebemos o movimento, o grande fluxo de uma família com uma baixa renda, né? Então, o fechamento do hospital poderia trazer um caos para essas famílias, onde elas não têm dinheiro para pagar um hospital particular. Além disso, as condições do pronto-socorro psiquiátrico também preocupam aqueles que dependem do atendimento oferecido pelo local. Eu acho que não deveria fechar. Eu acho que, na verdade, precisaria de uma reforma aqui, porque as condições de trabalho que estão um pouco ruim. Mas fechar eu não concordo, porque eu tenho um irmão que está aqui e a gente já precisou da clínica algumas vezes, entendeu? E é o único pronto-socorro psiquiátrico que eu conheço aqui de Goiânia é esse. Então, se fechar, vai dificultar muito para a gente depois. Para que o pronto-socorro chegue às condições ideais de funcionamento, é preciso muito trabalho. A gente vinha há muito tempo dizendo da importância de reestruturar o Vassili como um CAPS 3. Né? E aí a prefeitura, não, mas aqui não tem como fazer um CAPS 3 porque o ambiente tem que ser reformado. E a empresa, né, não permite, o senhor não permite a reforma do estabelecimento. Então, não teve outra solução para nós do que pedir o fechamento, então. Né? E agora, a gente não pede o fechamento, não é para deixar as famílias à mercê e nem os trabalhadores. É que a prefeitura encontre o caminho para que esses pacientes sejam atendidos. Há muito a ser feito e até lá sobra incerteza e caos para a população. E esta edição do Metalúrgicos em Ação fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Até!